Os princípios básicos do mercado de ações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre quais são os princípios básicos do mercado de ações. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. No intricado universo financeiro, o mercado de ações emerge como um epicentro de oportunidades e desafios, conectando empresas em busca de capital a investidores ávidos por retornos substanciais. Com seus meandros complexos, compreender os princípios básicos do mercado de ações é mais do que um simples passo para os entusiastas financeiros. É uma imersão necessária para todos que desejam explorar as vastas possibilidades desse ambiente dinâmico. Desde a influência da oferta e demanda até a importância da diversificação e da pesquisa, este texto explora os fundamentos essenciais que moldam o cenário acionário, oferecendo um guia inicial para aqueles que buscam desvendar os mistérios e desfrutar dos benefícios desse fascinante ecossistema financeiro. Oferta e demanda. A dinâmica de oferta e demanda é um dos princípios fundamentais que impulsionam o mercado de ações. Esses conceitos econômicos básicos desempenham um papel central na determinação dos preços das ações. Vamos explorar mais detalhadamente como a oferta e a demanda influenciam esse mercado. Oferta. A oferta no mercado de ações refere-se à quantidade total de ações de uma empresa disponíveis para serem negociadas. Essas ações são emitidas pela empresa e representam a propriedade parcial da mesma. Quando uma empresa decide emitir novas ações, seja para financiar expansões, pagar dívidas ou outros fins, ela aumenta a oferta no mercado. Uma oferta maior, em geral, pode exercer pressão de baixa nos preços das ações, pois há mais ações disponíveis para os investidores comprarem. Demanda. A demanda, por sua vez, representa o interesse e a disposição dos investidores em adquirir as ações de uma determinada empresa. Fatores como o desempenho financeiro da empresa, notícias do setor, perspectivas econômicas e análises de especialistas podem influenciar a demanda por uma ação. Quando a demanda por uma ação aumenta, os preços tendem a subir, pois os compradores estão dispostos a pagar mais para adquirir essas ações. Equilíbrio de mercado. O preço de uma ação é determinado pelo ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Se a demanda supera a oferta, os preços tendem a subir, incentivando mais vendedores a entrar no mercado. Se a oferta supera a demanda, os preços podem cair, incentivando mais compradores a participar. O constante ajuste desses fatores cria a volatilidade no mercado de ações, uma vez que os preços estão sempre respondendo às mudanças nas percepções dos investidores e nas condições do mercado. Impacto de eventos externos. Eventos econômicos, políticos ou corporativos podem influenciar drasticamente a oferta e a demanda. Anúncios de lucros surpreendentes, mudanças na liderança da empresa, crises econômicas ou mudanças nas políticas governamentais podem desencadear movimentos significativos nos preços das ações. Compreender a relação entre oferta e demanda no mercado de ações é crucial para os investidores, pois isso ajuda a explicar as flutuações diárias dos preços das ações. Ao acompanhar atentamente esses fatores, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre quando comprar ou vender ações, buscando maximizar seus retornos e gerenciar os riscos associados ao investimento em ações. Riscos e retornos. A interação entre riscos e retornos constitui um dos princípios mais fundamentais e universais no mundo dos investimentos, sendo um conceito essencial no mercado de ações. Vamos aprofundar essa relação complexa. Retornos. Os retornos representam os ganhos ou perdas obtidos pelos investidores em seus investimentos. No contexto do mercado de ações, os retornos são normalmente expressos como percentagens e são calculados com base nas variações nos preços das ações, bem como nos dividendos recebidos. Investidores buscam retornos positivos como recompensa por assumir o risco inerente ao investimento em ações. Retornos mais altos geralmente estão associados a ativos mais arriscados. Riscos. O risco, por outro lado, é a possibilidade de que os retornos não atendam às expectativas ou, pior ainda, que resultem em perdas. No mercado de ações, diversos tipos de riscos estão presentes, incluindo o risco de mercado, o risco específico da empresa, o risco setorial e o risco sistêmico.
O risco de mercado está relacionado à volatilidade geral do mercado, enquanto o risco específico da empresa está associado a eventos que afetam uma empresa específica, como problemas de gestão, concorrência ou mudanças regulatórias. Relação risco-retorno. Existe uma relação intrínseca entre risco e retorno. Geralmente, investimentos com maiores potenciais de retorno também apresentam maior grau de risco. Isso significa que ativos considerados seguros, como títulos do governo, podem oferecer retornos mais modestos, enquanto ações de empresas emergentes ou em setores voláteis podem proporcionar retornos mais elevados, mas com maior probabilidade de variações significativas nos preços. Cada investidor deve encontrar um equilíbrio pessoal entre a aversão ao risco e a busca por retornos. Isso é conhecido como perfil de risco, e diferentes investidores podem ter tolerâncias distintas ao risco com base em seus objetivos financeiros, horizontes de investimento e situações financeiras individuais. Diversificação como estratégia de gestão de riscos. Uma estratégia comum para gerenciar os riscos no mercado de ações é a diversificação. Isso envolve a alocação de recursos em diferentes tipos de ativos ou em várias empresas e setores. Diversificar uma carteira pode reduzir o impacto negativo de eventos adversos em um único investimento, ajudando a equilibrar os riscos. Compreensão do horizonte de investimento. O horizonte de investimento também desempenha um papel crucial na gestão de riscos e na busca por retornos. Investidores de longo prazo podem estar dispostos a tolerar maior volatilidade, enquanto aqueles com horizontes mais curtos podem preferir estratégias mais conservadoras para evitar perdas de curto prazo. Em resumo, a relação entre riscos e retornos no mercado de ações é intrincada e fundamental. Os investidores devem compreender seus próprios objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizontes de investimento para desenvolver estratégias que equilibrem adequadamente a busca por retornos com a gestão prudente dos riscos associados ao dinâmico ambiente acionário. Diversificação. A diversificação é uma estratégia fundamental no mercado de ações que visa reduzir o risco ao distribuir os investimentos em diferentes ativos ou classes de ativos. Essa prática tem como objetivo mitigar o impacto negativo de eventos adversos específicos em uma única empresa, setor ou classe de ativos, contribuindo para a construção de uma carteira mais equilibrada e resiliente. Vamos explorar os principais aspectos da diversificação. Diversificação de ativos. Consiste em investir em diferentes tipos de ativos, como ações, títulos, imóveis e outros instrumentos financeiros. Dessa forma, os riscos associados a uma classe de ativos específica não afetam toda a carteira. Diversificação setorial. Envolve a distribuição de investimentos em diferentes setores da economia. Cada setor pode reagir de maneira única a eventos econômicos, regulatórios ou geopolíticos. Portanto, ao investir em setores variados, os impactos negativos em um setor específico podem ser compensados pelos desempenhos positivos em outros. Diversificação geográfica. Refere-se à expansão dos investimentos para diferentes regiões geográficas. As condições econômicas, políticas e de mercado podem variar significativamente de um país para outro. Diversificar geograficamente ajuda a proteger a carteira contra riscos específicos de uma região. Diversificação de títulos. Além das ações, a diversificação pode ser estendida para diferentes tipos de títulos, como títulos do governo, corporativos e municipais. Cada tipo de título possui riscos e retornos distintos, e a diversificação nesse aspecto pode ajudar a suavizar o desempenho global da carteira. Objetivo de redução de riscos. O principal objetivo da diversificação é reduzir a volatilidade da carteira. Enquanto um investimento pode estar sujeito a flutuações de curto prazo, a diversificação busca garantir que o desempenho global da carteira não seja excessivamente afetado por um único evento ou condição de mercado. Correlação entre ativos. Ao escolher ativos que não estão fortemente correlacionados, os investidores podem potencialmente reduzir os riscos. Por exemplo, se ações e títulos têm comportamentos diferentes em determinadas condições de mercado, a inclusão de ambos na carteira pode proporcionar uma diversificação eficaz. Reavaliação periódica. A eficácia da diversificação depende da evolução das condições de mercado e da economia. Portanto, os investidores devem realizar reavaliações periódicas de suas carteiras para garantir que a alocação de ativos ainda esteja alinhada com seus objetivos e com as condições do mercado. Equilíbrio entre risco e retorno. Embora a diversificação ajude a reduzir os riscos, ela não elimina completamente a possibilidade de perdas.
O equilíbrio entre risco e retorno deve ser cuidadosamente considerado, levando em conta o perfil de risco e os objetivos financeiros de cada investidor. Em resumo, a diversificação é uma estratégia valiosa para os investidores, pois busca oferecer proteção contra a volatilidade do mercado, permitindo a construção de portfólios mais resilientes e adaptáveis às mudanças nas condições econômicas e financeiras. Pesquisa fundamental e técnica. A pesquisa fundamental e técnica são duas abordagens distintas, mas complementares, utilizadas por investidores para analisar e tomar decisões no mercado de ações. Ambas desempenham papéis cruciais na avaliação de ativos e na formulação de estratégias de investimento. Vamos explorar cada uma delas mais detalhadamente. Pesquisa fundamental. Análise dos fundamentos da empresa. A pesquisa fundamental concentra-se nos fundamentos econômicos e financeiros de uma empresa. Isso inclui examinar demonstrativos financeiros como balanços, demonstrações de resultados e fluxos de caixa, para avaliar a saúde financeira da empresa. Avaliação de indicadores-chave. Os investidores fundamentais examinam indicadores-chave como lucro líquido, receita, margens de lucro, relação preço-lucro, PL, e dividendos. Esses indicadores fornecem insights sobre o desempenho passado e as perspectivas futuras da empresa. Análise da gestão. A qualidade da gestão é crucial na análise fundamental. Investidores avaliam a competência e integridade da equipe de liderança, sua estratégia de negócios, histórico de tomada de decisões e capacidade de adaptação às mudanças no ambiente de negócios. Avaliação do setor e macroambiente. A pesquisa fundamental também envolve a avaliação do ambiente externo, incluindo o setor em que a empresa opera e fatores macroeconômicos que podem impactar seu desempenho. Avaliação do valor intrínseco. Investidores fundamentais buscam determinar o valor intrínseco de uma ação, comparando o preço de mercado com sua avaliação interna. Isso pode ajudar a identificar ações subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Pesquisa técnica. Análise de gráficos e padrões. A pesquisa técnica ou análise gráfica utiliza gráficos e padrões de preços passados para prever movimentos futuros. Os analistas técnicos acreditam que padrões repetitivos podem indicar tendências de mercado. Indicadores técnicos. São utilizados indicadores técnicos como médias móveis RSI, Relative Strength Index, MAC, Moving Average Convergence e Divergence, e outros, para identificar sinais de compra ou venda com base nos movimentos históricos dos preços. Volume de negociação. O volume de negociação é um componente-chave da análise técnica. A ideia é que o volume pode indicar o interesse e a confirmação de movimentos de preços. Aumentos significativos no volume podem sugerir mudanças iminentes nas tendências. Suportes e resistências. Investidores técnicos observam níveis de suporte e resistência, identificando pontos nos quais os preços historicamente encontraram barreiras para subir ou descer. Esses níveis podem influenciar as decisões de compra ou venda. Tendências de mercado. A análise técnica está centrada na identificação e aproveitamento de tendências de mercado. Isso pode envolver a identificação de padrões de reversão ou a confirmação de tendências existentes. Complementaridade. Abordagem holística. Muitos investidores adotam uma abordagem holística, combinando elementos de ambas as análises fundamental e técnica para obter uma visão mais abrangente dos ativos em que estão interessados. Horizonte de investimento. O horizonte de investimento é a duração esperada que um investidor planeja manter um determinado investimento antes de liquidá-lo. Esse período pode variar de curto prazo, que normalmente é inferior a 1 ano, até longo prazo, que pode se estender por muitos anos. A escolha do horizonte de investimento desempenha um papel crucial na determinação da estratégia de investimento e na tolerância ao risco. Vamos explorar mais detalhadamente os conceitos associados ao horizonte de investimento. Objetivos financeiros. O horizonte de investimento está intimamente ligado aos objetivos financeiros do investidor. Se alguém está economizando para a aposentadoria, o horizonte pode ser de décadas. Por outro lado, se o objetivo é economizar para uma compra de curto prazo, como um carro, o horizonte pode ser mais curto. Tolerância ao risco. O horizonte de investimento está relacionado à tolerância ao risco do investidor. Em geral, investimentos de curto prazo são mais suscetíveis a flutuações de curto prazo e volatilidade do mercado, enquanto investimentos de longo prazo têm mais tempo para se recuperar de períodos de baixa. Estratégias de investimento. Investidores de curto prazo geralmente se concentram em movimentos de curto prazo nos preços das ações, aproveitando oportunidades de curto prazo. Isso pode envolver estratégias de trading ativo,
Por outro lado, investidores de longo prazo podem adotar uma abordagem de buy and hold, investindo em ativos com sólidos fundamentos e potencial de crescimento ao longo do tempo. Planejamento da aposentadoria. O horizonte de investimento é particularmente relevante para o planejamento da aposentadoria. Muitos investidores têm um horizonte de longo prazo ao construir um portfólio de aposentadoria, acumulando ativos ao longo de suas carreiras profissionais para garantir uma base financeira sólida na aposentadoria. Impacto na alocação de ativos. O horizonte de investimento influencia diretamente a alocação de ativos. Investidores de longo prazo podem optar por alocar mais recursos em ativos de maior risco, como ações, em busca de retornos potencialmente mais altos ao longo do tempo. Por outro lado, investidores de curto prazo podem preferir ativos mais seguros e líquidos. Reinvestimento de dividendos. O reinvestimento de dividendos é uma estratégia comum para investidores de longo prazo. Ao reinvestir os dividendos recebidos de ações, os investidores podem aproveitar o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Adaptação ao ciclo de vida. O horizonte de investimento muitas vezes se ajusta ao ciclo de vida do investidor. Jovens investidores podem ter horizontes de longo prazo, enquanto investidores mais próximos da aposentadoria podem adotar estratégias mais conservadoras e focadas na preservação de capital. Reavaliação periódica. Independentemente do horizonte inicialmente definido, é importante realizar reavaliações periódicas para garantir que a estratégia de investimento esteja alinhada com as mudanças nas metas financeiras, situação de vida e condições de mercado. O horizonte de investimento é uma consideração crucial ao desenvolver uma estratégia de investimento. Definir claramente os objetivos financeiros, entender a tolerância ao risco e adaptar a estratégia ao ciclo de vida são passos essenciais para tomar decisões de investimento informadas e alinhadas com as metas individuais. Dividendos. Dividendos são pagamentos feitos por uma empresa aos seus acionistas a partir dos lucros distribuíveis da empresa. Esses pagamentos representam uma parcela dos ganhos da empresa que é devolvida aos investidores como uma forma de retorno sobre o investimento. Entender o conceito de dividendos é essencial para investidores, especialmente para aqueles que buscam uma fonte estável de renda passiva. Vamos explorar os principais aspectos relacionados aos dividendos. Origem dos dividendos. Os dividendos são originados dos lucros obtidos por uma empresa. Após cobrir despesas operacionais, pagamento de dívidas e outros compromissos financeiros, a empresa pode optar por distribuir parte dos lucros restantes aos acionistas. Razões para pagar dividendos. Retorno aos acionistas. Os dividendos são uma maneira de recompensar os acionistas pelo investimento na empresa. Sinal de saúde financeira. Empresas que pagam dividendos consistentes podem ser vistas como financeiramente estáveis e maduras. Atratividade para investidores. Investidores que buscam renda passiva muitas vezes são atraídos por ações que pagam dividendos regulares. Tipos de dividendos. Dividendos em dinheiro. Pagamentos em dinheiro diretamente aos acionistas. Dividendos em ações. Distribuição de ações adicionais em vez de dinheiro. Dividendos especiais. Pagamentos únicos, muitas vezes resultantes de eventos extraordinários como venda de ativos. Data de declaração, registro e pagamento. Data de declaração. Consiste na declaração oficial da intenção da empresa de pagar dividendos. Data de registro. Data em que os acionistas registrados são elegíveis para receber os dividendos. Data ex-divisão. Data após a qual as ações são negociadas sem direito a receber os próximos dividendos. Data de pagamento. Data em que os dividendos são efetivamente pagos aos acionistas. Rendimento de dividendos. O rendimento de dividendos é calculado como a porcentagem do dividendo em relação ao preço atual da ação. Ele é usado para avaliar o retorno de um investimento em termos de renda gerada pelos dividendos. Política de dividendos. A política de dividendos é a estratégia adotada pela empresa para decidir a quantidade e frequência dos pagamentos de dividendos. Algumas empresas optam por pagar uma porcentagem fixa dos lucros, enquanto outras podem variar os pagamentos de acordo com o desempenho financeiro. Investidores de renda passiva. Investidores que buscam renda passiva muitas vezes constroem carteiras de ações de empresas que têm histórico de pagamento consistente de dividendos. Isso proporciona uma fonte regular de receita. Impacto nos preços das ações. Anúncios de dividendos, especialmente quando há aumentos, podem ter impacto nos preços das ações. Investidores muitas vezes veem empresas que aumentam os dividendos como positivas, refletindo confiança na saúde financeira. Implicações fiscais. O tratamento fiscal dos dividendos pode variar de acordo com a jurisdição.
Em muitos lugares, os dividendos são tributados a taxas diferentes em comparação com ganhos de capital. Reinvestimento de dividendos. Alguns investidores optam por reinvestir os dividendos recebidos para comprar mais ações, aproveitando o poder dos juros compostos. Em resumo, os dividendos desempenham um papel importante no mercado de ações, oferecendo aos investidores uma maneira de obter retornos regulares e contribuindo para a atratividade de determinadas ações, especialmente para aqueles que buscam uma fonte estável de renda. Compreensão dos ciclos de mercado. A compreensão dos ciclos de mercado é essencial para investidores que buscam tomar decisões informadas e adaptar suas estratégias ao ambiente econômico em constante mudança. Os ciclos de mercado são padrões recorrentes de expansão e contração nas condições econômicas e financeiras que afetam os investimentos. Vamos explorar mais detalhadamente os principais conceitos relacionados a essa compreensão. Fases dos ciclos de mercado. Expansão, crescimento. Durante essa fase, a economia está em crescimento, as empresas prosperam e os lucros aumentam. O otimismo geralmente impulsiona os mercados de ações para cima, resultando em ganhos sólidos. Pico. Neste ponto, a economia atinge seu auge e os indicadores começam a sinalizar um possível abrandamento do crescimento. Os preços das ações podem atingir seu pico. Contração, recessão. A economia começa a retrair-se, as empresas enfrentam desafios e os lucros diminuem. Isso geralmente leva a quedas nos mercados de ações, com investidores se tornando mais cautelosos. Fundo. Durante a fase de contração, a economia atinge seu ponto mais baixo. Os preços das ações podem cair significativamente, mas é nesse ponto que as condições podem começar a melhorar. Indicadores econômicos e financeiros. Taxas de juros. Mudanças nas taxas de juros podem influenciar significativamente os ciclos de mercado, afetando o custo do capital e o comportamento de consumidores e empresas. Indicadores econômicos. Dados como PIB, emprego, produção industrial e índices de confiança do consumidor são indicadores-chave que ajudam os investidores a identificar em qual fase do ciclo a economia está. Setores sensíveis aos ciclos. Diferentes setores da economia são impactados de maneiras distintas pelos ciclos de mercado. Setores cíclicos como manufatura e tecnologia tendem a prosperar em fases de expansão, enquanto setores defensivos como saúde e serviços públicos podem ser mais resilientes durante recessões. Estratégias de investimento. Expansão. Durante fases de expansão, os investidores podem procurar oportunidades de crescimento, como ações de empresas inovadoras e de setores cíclicos. Pico. Investidores podem começar a considerar estratégias defensivas, reduzindo a exposição a ações mais arriscadas e buscando ativos mais seguros, como títulos do governo. Contração. Estratégias conservadoras podem ser preferíveis durante recessões, incluindo alocações em ativos defensivos e dividendos. Fundo. À medida que a economia se recupera, os investidores podem reconsiderar posições em ativos mais arriscados, procurando oportunidades à medida que os mercados se recuperam. A importância da diversificação. A diversificação desempenha um papel crucial na gestão dos ciclos de mercado. Ela pode ajudar a mitigar os riscos associados a movimentos extremos nos preços das ações durante diferentes fases do ciclo econômico. Adaptação contínua. Os ciclos de mercado não têm uma duração fixa, e as condições podem evoluir de maneiras imprevisíveis. Os investidores devem estar preparados para ajustar suas estratégias conforme as condições econômicas mudam. Considerações globais e setoriais. Ciclos de mercado podem variar entre regiões e setores. Eventos globais, como crises financeiras ou pandemias, podem ter impactos significativos nos ciclos de mercado. Análise contrariana. Alguns investidores seguem estratégias contrarianas, buscando oportunidades contrárias à tendência predominante do mercado em diferentes fases do ciclo. A compreensão dos ciclos de mercado é uma habilidade valiosa para os investidores, permitindo que ajustem suas estratégias de investimento de acordo com as condições econômicas em evolução. Estar ciente das fases do ciclo de mercado pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas e a gerenciar riscos de maneira eficaz. Gestão de riscos. A gestão de riscos é um componente crucial em qualquer estratégia de investimento, pois busca identificar, avaliar e controlar os diversos riscos associados a investimentos financeiros. O objetivo principal é minimizar a probabilidade de perdas e proteger o capital investido. Vamos explorar os principais aspectos relacionados à gestão de riscos. Identificação de riscos. O primeiro passo na gestão de riscos é identificar os diferentes tipos de riscos que podem afetar os investimentos.
Isso inclui riscos de mercado, riscos específicos da empresa, riscos setoriais, riscos sistêmicos, riscos de liquidez, entre outros. Avaliação de riscos. Após a identificação, é essencial avaliar a magnitude e a probabilidade de ocorrência de cada tipo de risco. Isso envolve análises quantitativas e qualitativas para entender como diferentes eventos ou condições podem impactar os investimentos. Diversificação de carteira. Uma das estratégias mais eficazes na gestão de riscos é a diversificação da carteira. Ao distribuir os investimentos em diferentes ativos, setores e classes de ativos, os investidores podem reduzir o impacto negativo de eventos adversos em um único investimento. Horizonte de investimento. O horizonte de investimento também desempenha um papel na gestão de riscos. Investidores de longo prazo podem estar mais dispostos a suportar a volatilidade de curto prazo, enquanto investidores de curto prazo podem preferir estratégias mais conservadoras. Tolerância ao risco. Cada investidor tem uma tolerância ao risco diferente com base em sua aversão a perdas. A gestão de riscos leva em consideração essa tolerância ao risco ao desenvolver estratégias de investimento, garantindo que estas estejam alinhadas com os objetivos e a disposição individual para correr riscos. Instrumentos de hedge. Instrumentos de hedge, como opções, contratos futuros e títulos de proteção contra inadimplência, podem ser utilizados para proteger a carteira contra movimentos desfavoráveis de preços ou eventos específicos de mercado. Acompanhamento contínuo. A gestão de riscos não é um processo estático. Investidores devem monitorar continuamente seus investimentos, reavaliar os riscos associados e ajustar suas estratégias conforme necessário em resposta a mudanças nas condições de mercado. Análise fundamental e técnica. A análise fundamental e técnica também desempenham um papel na gestão de riscos. A análise fundamental pode ajudar a avaliar a saúde financeira das empresas, enquanto a análise técnica pode ser utilizada para identificar padrões e tendências nos preços das ações. Reserva de emergência. Manter uma reserva de emergência é uma prática fundamental na gestão de riscos pessoais. Essa reserva pode fornecer uma rede de segurança financeira em caso de eventos inesperados, evitando a necessidade de vender investimentos em momentos desfavoráveis. Avaliação de riscos macroeconômicos. A avaliação de riscos macroeconômicos, como mudanças nas taxas de juros, inflação e eventos geopolíticos, é crucial para compreender como fatores externos podem influenciar a performance dos investimentos. Em resumo, a gestão de riscos é uma prática contínua e abrangente que envolve diversas estratégias e considerações. Ao adotar uma abordagem proativa na identificação e mitigação de riscos, os investidores podem buscar proteger seus investimentos e alcançar uma gestão financeira mais eficaz. Em conclusão, compreender os princípios básicos do mercado de ações é essencial para qualquer investidor que busque navegar com sucesso nesse ambiente dinâmico e complexo. Desde a compreensão dos fundamentos econômicos e técnicos até o reconhecimento dos fatores que influenciam oferta e demanda, os investidores são desafiados a cultivar uma visão abrangente e informada. Os conceitos de riscos e retornos destacam a necessidade de equilíbrio, mostrando que, embora o mercado ofereça oportunidades de crescimento, também apresenta elementos de incerteza que requerem uma gestão cautelosa. A diversificação surge como uma ferramenta valiosa na busca por resiliência, permitindo que os investidores construam portfólios adaptáveis e robustos. A pesquisa fundamental e técnica aliadas à compreensão do horizonte de investimento capacitam os investidores a tomar decisões embasadas, considerando não apenas o momento presente, mas também as perspectivas de longo prazo. Os dividendos emergem como uma fonte potencial de renda, ressaltando a importância de olhar para além das simples valorizações de preço das ações. Ao assimilar o conhecimento sobre ciclos de mercado, os investidores podem ajustar suas estratégias conforme as condições econômicas evoluem, aproveitando oportunidades em cada fase e se protegendo contra desafios potenciais. Por fim, a gestão de riscos e o compromisso com o aprendizado contínuo surgem como pilares fundamentais, proporcionando não apenas segurança financeira, mas também uma mentalidade resiliente diante das constantes mudanças nos mercados. Ao abraçar esses princípios e cultivar uma abordagem informada, os investidores estarão melhor equipados para enfrentar os desafios do mercado de ações e buscar seus objetivos financeiros com confiança e eficácia.
No mercado de ações, cada gráfico é uma oportunidade, cada queda é uma lição e cada alta é a recompensa da perseverança. Cultive o conhecimento, gerencie os riscos e abrace a jornada de aprendizado contínuo, pois, no mundo dos investimentos, cada passo é uma construção para o sucesso financeiro. Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!